Olá, meu nome é Carlos Alberto Ferrari, eu sou engenheiro químico e consultor técnico da Detline Produtos de Sistema para Limpeza Limitada, que fornece alguns produtos de higienização para o frigorífico Santo André de Taquara. Nesse treinamento de higienização e segurança, vou falar sobre classes de produtos químicos perigosos, vou falar sobre higienização, que abrange os procedimentos de limpeza e de desinfecção. Vou falar também sobre ferramentas de segurança, vamos falar sobre EPI e os principais EPIs utilizados nos procedimentos de limpeza e higienização. Começo falando a respeito das classes de produtos químicos perigosos. Os produtos químicos perigosos dividem em os corrosivos ácidos e os corrosivos alcalinos ou cáusticos, aqui se referindo à soda cáustica. Nós temos também os produtos explosivos, são a dinamite, pólvora, etc. Nós temos a classe dos gases, que são produtos químicos na forma de gás, ou mesmo gás liquefeito de petróleo, gás de cozinha. Nós temos a classe dos inflamáveis, aqui temos a gasolina, o querosene, o álcool. A classe dos produtos perigosos oxidantes, aqui eles se caracterizam pela liberação de oxigênio, que nós vamos ver na sequência. Nós temos a classe dos produtos radioativos, aqui são os produtos usados em energia nuclear e em equipamentos de raio-x também. Nós temos a classe das substâncias perigosas diversas, aqui mais perigosas no sentido do meio ambiente ou da natureza, que podem causar mal ao meio ambiente. E nós temos a classe dos tóxicos ou venenos. Aqui nós temos os agrotóxicos, os inseticidas, os raticidas, venenos em geral. Okay? Estão assinalados de amarelo as classes de produtos químicos perigosos mais utilizados na fabricação de produtos de limpeza. São os corrosivos ácidos, os corrosivos alcalinos ou cáusticos, produtos inflamáveis, os produtos oxidantes e as substâncias perigosas diversas. Começamos falando sobre os produtos corrosivos. Produtos corrosivos, eles são identificados com esse pictograma, onde aparece uma superfície sendo danificada e a mão de uma pessoa sendo queimada ou machucada. Nós temos que evitar o contato com a pele, os olhos e as mucosas com os produtos corrosivos. Para isso, devemos utilizar os EPIs adequados e, principalmente, pessoal, usá-los da maneira correta. Não adianta nós estarmos com EPI e estarmos usando ele da maneira errada, ou seja, ele não está protegendo como ele deveria proteger. Nós temos as principais substâncias corrosivas ácidas utilizadas na fabricação de produtos de limpeza são o ácido muriático ou ácido clorídrico, o ácido nítrico, o ácido acético, que é o ácido do vinagre, o ácido sulfúrico, o ácido fosfórico e o ácido fluorídrico. A DET fornece para o frigorífico Santo André o DET 880, à base de ácido fluorídrico. É um detergente encrustante ácido com espuma, usado na limpeza abrilhantadora de superfícies de inox e alumínio, na remoção de manchas devido a incrustações calcárias. É usado também como detergente automotivo ácido na lavagem de chassis de veículos e caminhões. É utilizado com auxílio de lava-jato, gerador de espuma ou manualmente com auxílio de buchas e esponjas. Nós temos também, como eu falei, os corrosivos alcalinos ou cáusticos. As principais substâncias utilizadas para a fabricação de produtos de limpeza dos corrosivos alcalinos são a soda cáustica, a potassa cáustica, o carbonato de sódio, o metasilicato de sódio e o hipoclorito de sódio. Fornecemos para o frigorífico Santo André o DET DLA 7010CE, onde o C identifica que é um produto clorado e o E identifica que ele tem espuma. É um detergente alcalino clorado com cerca de 4% de soda cáustica e 3% de cloro ativo. A título de informação, a água sanitária comercial encontrada em mercados, etc., ela tem de 2 a 3% de cloro ativo. O DET DLA 7010CE tem 3% de cloro. É uma espuma detergente alcalino clorado para limpeza de pisos, paredes e equipamentos de inox. Não se aconselha o uso sobre equipamentos de ferro.
A dosagem pode ser tanto com água fria ou com água morna. Não se indica usá-lo com água quente. É indicado para limpeza com alvejamento de utensílios, esteiras transportadoras e caixas plásticas. É utilizado também com gerador de espuma ou manualmente com auxílio de fibras, buchas e escovas. Fornecemos também o DET DLA 7011-CE, onde o C identifica que ele tem cloro e o E identifica que ele tem espuma. É um detergente alcalino clorado, agora com 8% de soda cáustica, então ele tem o dobro da concentração em soda cáustica e também 3% de cloro. É um espuma detergente alcalino clorado para limpeza de pisos, paredes e equipamentos de inox. Também a dosagem pode ser em água fria ou morna. É também indicado para limpeza com alvejamento de utensílios, esteiras transportadoras e caixas plásticas. É utilizado com gerador de espuma ou manualmente com auxílio de fibras, buchas e escovas. Também fornecemos o DET DLA 7011-CE+, onde o C identifica que ele tem cloro e o E identifica que ele tem espuma. É um detergente alcalino clorado com 8% em soda cáustica e 7% de cloro. Então, lembrando que a água sanitária ela tem de 2 a 2,5. Já o DET DLA 7011-CE+, em torno de 7% de cloro. Então, tem quase 3 vezes a mais cloro do que uma água sanitária. Também é um espuma detergente clorado para limpeza de pisos, paredes e equipamentos de inox. A dosagem em água fria ou morna também. Não é indicado o uso dele com água quente. É indicado para limpeza com alvejamento de utensílios, esteiras, transportadoras e caixas plásticas. É utilizado com gerador de espuma ou manualmente com auxílio de fibras, buchas e escovas. Nós fornecemos o DET hipoclorito. É um hipoclorito de sódio, uma solução de hipoclorito de sódio com 10 a 12% em cloro ativo. Então, esse produto é em torno de 6 vezes mais concentrado em cloro do que uma água sanitária comercial. É usado para limpeza de pisos, paredes internas e externas do frigorífico. Nós temos os produtos oxidantes, que são identificados com a letra O, O de oxigênio, a letra O de oxigênio com uma chama. Isso significa que são produtos que podem fornecer ou fomentar, aumentar o fogo. Sabemos, pelos treinamentos de combate a incêndio, que são necessários 3 elementos para se originar um incêndio. Nós precisamos do combustível, do que vai queimar, nós precisamos do ar, onde tem oxigênio, e nós precisamos de uma faísca ou uma fonte de calor. Se nós colocarmos um produto oxidante que fornece oxigênio perto de um produto inflamável, por exemplo, dos 3 elementos de um incêndio, já teremos 2 juntos, só faltando uma faísca para acontecer um incêndio. Nós temos que ter o cuidado, pois eles podem incendiar materiais combustíveis, como papel, madeira, óleos, etc. E evitar a mistura com outros produtos, principalmente inflamáveis. Esse misturar produtos também nós temos que evitar no almoxarifado, onde nós temos que colocar produtos oxidantes, produtos que liberam oxigênio, afastado de produtos inflamáveis. Pois, como eu falei, dos 3 elementos de um incêndio, se colocarmos produtos oxidantes, junto com produtos inflamáveis, de um incêndio já temos 2 elementos, faltando só uma faísca ou uma fonte de calor, uma ponta de cigarro, alguma descarga elétrica para acontecer um incêndio. As principais substâncias oxidantes da classe dos produtos oxidantes utilizados na fabricação de produtos de limpeza são os peróxidos, o cloro, os perboratos e o ácido peracético. A DET fornece para o frigorífico Santo André o DET 7224, desinfetante para a indústria alimentícia, à base de ácido peracético com 15% de concentração. É indicado para a desinfecção de superfícies em geral e aplicado com auxílio de pulverizadores ou através de reciclo em sistema CIP, na dosagem de 0,1% ou 1/1000. Temos também a classe dos produtos inflamáveis. São identificados com esse pictograma, onde aparece a chama ao centro. Nós temos que manter
longe de fontes de calor e de faísca, e evitar contato com outras classes de produtos, principalmente os produtos oxidantes, pois temos o risco de incêndio ou de explosão. Então, relembrando, produtos inflamáveis e produtos oxidantes, mesmo no almoxarifado, têm que ser armazenados separadamente, ok? Nós temos os principais produtos inflamáveis utilizados na fabricação de produtos de limpeza são os álcools e solventes. Fornecemos para frigorífico Santo André o Unirend Algex, à base de álcool com 70% de teor. É um álcool em gel para desinfecção das mãos. É utilizado puro com auxílio de saboneteiras. Temos também a classe de substâncias perigosas diversas, aqui se referindo mais ao perigo de danos causados ao meio ambiente e à natureza. Esse é o pictograma que identifica essa classe de produtos, de substâncias perigosas diversas. Nós temos que evitar vazamentos e derramamentos e evitar que atinjam rios e córregos. As principais substâncias perigosas diversas utilizadas são os tensoativos, os antiespumantes, os corantes e os bactericidas. Outra classe de produtos que temos, que não são considerados perigosos, são os produtos irritantes, que são identificados com esse pictograma, onde nós temos o ponto de exclamação ao centro. Os produtos saneantes não corrosivos, isto é, não perigosos, podem ser considerados irritantes para a pele, para os olhos ou para as mucosas. Isto depende da sensibilidade de cada pessoa e da frequência de uso. Isto é, se uma pessoa estiver trabalhando com detergente neutro comercial, lavando utensílios o dia inteiro, de manhã e toda a tarde. Ao final do dia, esse produto que não é considerado perigoso, ele vai remover a oleosidade natural da pele, da mão dessa pessoa. A pele vai se tornar quebradiça, vai se tornar ressecada, vai se tornar quebradiça, e no outro dia essa pessoa muito provavelmente não vai conseguir trabalhar direito. Essa pessoa ficou com a mão irritada. Então, dependendo da periodicidade de uso e dependendo principalmente da sensibilidade de cada pessoa, alguns produtos eles podem se tornar irritantes. Por isso, o uso de EPI é sempre importante, ok? Nós fornecemos o Unirend Acept IRG, que ele pode se tornar irritante se ele tiver contato seguido com os olhos. Ele é um sabonete bactericida à base de triclosan. É usado puro com auxílio de saboneteira. Nós temos aqui uma tabela de incompatibilidades químicas. São produtos que não podem ser misturados e que preferencialmente devem ser armazenados no almoxarifado separadamente. São os ácidos e os alcalinos. A reação entre ambos é violenta, podendo até ser explosiva. Os produtos oxidantes e produtos inflamáveis, como falamos, dos três elementos de um incêndio, aqui já temos dois, faltando só uma fonte de calor ou uma faísca. Produtos oxidantes e corrosivos, também a reação é violenta, podendo também ser explosiva. Produtos clorados e os produtos amoniacais, à base de amônia, esses geram as cloraminas, e as cloraminas são substâncias tóxicas às vias respiratórias. Também não podemos misturar ou deixar juntos produtos clorados, que é o caso 7011, DET-DLA 7010-CE, o DET-DLA 7011-CE e o DET-DLA 7011-CE+, e também o hipoclorito de sódio. Não podemos deixar ou misturar com produtos ácidos, pois a liberação do cloro é violenta e o cloro é uma substância também tóxica às vias respiratórias. Vamos falar agora sobre higienização. Coloquei a água aqui para lembrar que a água é de suma importância para os procedimentos de higienização. Sem água não existe limpeza, sem água não tem desinfecção. Então a água é de suma importância nos nossos procedimentos. Ela tem que ser uma água de boa qualidade, não pode ter cheiro, não pode estar turva, não pode ter nada em suspensão e não pode ser uma água dura. Água dura é uma água com muitos sais de cálcio e magnésio, principalmente dissolvidos. Quando tem muitos sais de cálcio e magnésio numa água, dizemos que uma água ela é dura, ela não é própria
para os procedimentos de limpeza. A higienização é a ação de tornar limpo de maneira cuidadosa e completa, com o objetivo de retornar ao aspecto original, ou seja, é tornar novo de novo. Então, uma roupa, um carro, uma superfície, um equipamento, um piso, uma parede, depois de higienizada, ela tem que parecer nova de novo, ou novo de novo. Nós temos que tirar tudo o que é estranho dessa superfície, da roupa, da lataria do carro, de uma parede, de um equipamento, de uma tubulação, tirar tudo o que é estranho. Ele tem que parecer, como eu falei, depois de higienizado uma superfície, um carro, um equipamento, depois de higienizado, ele tem que parecer novo de novo. É claro que temos que levar em consideração o desgaste do tempo e o desgaste do uso. Mas a regra geral é essa. Depois de higienizado, ele tem que parecer novo de novo, ok? A higienização, ela se divide em dois procedimentos: a limpeza e a desinfecção. A limpeza elimina os restos de alimentos ou bebidas e as incrustações da superfície, ou seja, ela elimina tudo que é de estranho visível da superfície. Já a desinfecção elimina os micro-organismos patogênicos e deteriorantes. Depois eu faço um comentário mais aprofundado a respeito dos micro-organismos patogênicos e os deteriorantes num estabelecimento de alimentício, como é o caso do frigorífico Santo André. Não podemos falar em eliminação de micro-organismos em um ambiente ou superfícies sujas. Então, necessariamente, todo e qualquer procedimento de higienização começa com o procedimento de limpeza, deixando a superfície totalmente limpa, livre de tudo, de todo que é material estranho, para depois podermos desinfetar. Começa então a parte de higienização, falando a respeito dos procedimentos de limpeza. Lembrando sempre que sem água não existe procedimento de limpeza. E esta água tem que ser de boa qualidade. Qualquer problema com a água deve ser comunicado ao responsável. Ok? Então, limpeza. Quais são os objetivos da limpeza? Melhorar o aspecto visual do ambiente, da roupa ou do equipamento, do carro, etc. Manter, conservar e aumentar a eficiência de equipamentos e instalações. Sabemos que equipamentos sujos rendem menos, tubulações sujas, incrustadas, têm menor fluxo, isto é, rendem menos. Então, nós temos que manter, conservar e aumentar a eficiência de equipamentos e instalações através da limpeza. A limpeza não pode danificar ou corroer equipamentos e instalações, então nós temos que saber que tipo de superfície estaremos limpando para não agredir as superfícies. E principalmente, num estabelecimento de produtos alimentícios, como o frigorífico Santo André, é remover os substratos que favorecem o desenvolvimento de micro-organismos. Nós podemos definir a limpeza como sendo uma operação que consiste na aplicação de um detergente químico a uma certa temperatura durante o tempo necessário para dissolver ou amolecer os resíduos, de modo que uma ação mecânica possa removê-los com facilidade. Quem deu essa definição foi o Dr. Herbert Sinner, um químico alemão. Então, sempre num procedimento de limpeza, nós teremos esses 4 elementos, além da água, claro. O detergente químico, a temperatura, o tempo e a ação mecânica. Então, esses 4 elementos sempre estarão presentes em todo e qualquer procedimento de limpeza. Vamos verificar um pouquinho mais a fundo esses 4 elementos: o detergente químico, a temperatura, o tempo e a ação mecânica. O detergente químico é a quantidade suficiente, então nós temos que ter uma certa quantidade, e essa quantidade tem que ser suficiente, utilizado para a remoção completa das sujidades e incrustações, deixando um mínimo de residual, isto é, não pode sobrar produto. Nós temos uma quantidade mínima, mas também não podemos desperdiçar produto, não podemos desperdiçar o detergente químico. A temperatura a que se refere Herbert Sinner é a temperatura da solução detergente, é onde o detergente está diluído, é a temperatura da água dentro do gerador de espuma, por exemplo, e não a água de enxágue.
é a temperatura da solução detergente durante toda a operação de limpeza. Então, essa, como eu falei, é a temperatura da solução aonde está o detergente. É essa temperatura que nós preferimos. Então, mesmo que tenha temperatura, tenha água quente, no início da operação do procedimento de limpeza, a água estará quente, mas no decorrer do tempo, esta água pode ir esfriando, perdendo temperatura, e com isso nós temos que compensar com os outros três elementos. Nós vamos fazer um comentário também a respeito na sequência. Tempo de contato. É o tempo que a solução detergente fica em contato com as sujidades sobre a superfície a limpar antes do enxágue. Aqui entra a importância da espuma no detergente. A espuma está presente no detergente para aumentar o tempo de contato do detergente com a sujidade, que ela possa melhor amolecer essa sujidade para poder melhor retirar. Imagine numa superfície, numa parede, num equipamento vertical, se não tivesse a espuma, jogaríamos a solução de detergente, ela bate na parede, escorre e vai ralo abaixo, não dando tempo para a ação química do detergente agir sobre a sujidade para remover ela da parede. Então, por isso que a gente sempre fala, detergente com espuma é para limpezas, para lavagens externas. Detergente sem espuma é para limpeza interna, para limpeza SIP, que ela é mais em limpeza SIP, ou até mesmo em máquinas lava-louça, em máquinas de lavar garrafa, em máquinas de lavar caixa, não pode haver a produção de espuma, porque ela é difícil de enxaguar nesse tipo de equipamento. Então, detergentes com espuma para limpezas, lavagens externas de equipamentos, paredes, pisos, etc. Detergente sem espuma para limpeza interna, limpeza SIP. Ação mecânica compreende a ação de esfregação, escovação, raspagem, passagem de água pelo SIP, jato sob pressão ou outras ações mecânicas realizadas sobre a superfície. Ok? Então, com base nesse aprofundamento dos 4 elementos dessas explicações, nós podemos ter que a limpeza é uma operação que consiste na aplicação de uma quantidade suficiente e sem deixar resíduos, isto é, nós temos que ter uma quantidade mínima, mas não pode sobrar produtos, não pode sobrar detergente químico a uma certa temperatura constante durante o tempo de contato necessário para dissolver ou amolecer os resíduos, de modo que uma ação mecânica de esfrega ou de escovação possam removê-los com facilidade de uma superfície. Então, como eu falei, num procedimento de limpeza, sempre esses 4 elementos estarão presentes: o detergente químico, a temperatura, o tempo e a ação mecânica. Ernest Siemens também disse que esses 4 elementos eles se completam e se complementam dentro de um círculo, chamado círculo de Siemens. O que é se completam e se complementam? Nós temos a temperatura, a ação química feita pelo detergente, a ação mecânica feita pela esfrega, escovação, etc., e o tempo de contato, através da espuma, ou o tempo de contato através do tempo de reciclo, ou até mesmo no tempo de molho que se deixa um equipamento, uma peça. Se nós tivermos num procedimento de limpeza a falta de um destes, os outros 3 vão compensar. Isto é, se falta temperatura, nós teremos que ter maior ação química, teremos que aumentar a quantidade de detergente, ou teremos que aumentar a quantidade, a intensidade da esfrega, ou nós teremos que deixar mais tempo de molho ou ao tempo de SIP. Se também nós não tivermos um procedimento de limpeza, não tivermos tempo para deixar de molho, nós vamos ter que aumentar a temperatura, trabalhar com água quente, ou nós vamos ter que aumentar a ação química, aumentando a quantidade de detergente, ou nós vamos ter que aumentar também a ação mecânica. Isto é, esses 4 elementos, eles se completam e se complementam dentro de um procedimento de limpeza. Vamos verificar melhor nesse exemplo. Aqui eu tenho uma representação do círculo de Siemens nesse procedimento de limpeza, onde eu tenho um tempo de contato, um tempo de molho de 8 minutos, a uma temperatura
de 60 graus centígrados, uma temperatura constante, uma representação de uma escova como a esfregação, uma esfregação representada por uma escova, e a quantidade de produto químico de 1 grama por litro. Para eu ter o mesmo resultado desse procedimento nesse outro círculo de Sina, onde a temperatura é de 55 graus, diminui um pouco em relação a 60, 55 graus. O tempo de contato é o mesmo, 8 minutos. E a esfregação também é de uma escova, representado aqui por uma escova. Para compensar essa diminuição na temperatura, eu vou ter que aumentar, para cobrir toda a área do círculo, da circunferência, eu vou ter que aumentar a quantidade de produto químico ou de detergente. Da mesma maneira, nesse outro procedimento, em relação a esse aqui, se eu diminuir para 4 minutos o tempo de contato, diminuir ainda mais a temperatura para 50 graus centígrados e diminuir a escova ou a escovação, a esfregação para meia escova, essa área toda aqui, para compensar essas diminuições, vai ter que ser aumentada a concentração do produto químico do detergente. O contrário também é verdadeiro. Se nesse procedimento aqui eu aumentar o tempo de contato para 20 minutos, aumentar a temperatura para 80 graus e aumentar a ação mecânica para 2 escovas, por exemplo, eu vou conseguir diminuir a quantidade de produto químico. Eu não vou conseguir eliminar, porque na nossa definição tem que ter uma quantidade mínima suficiente para acontecer a limpeza, ok? Outro equilíbrio que temos que ter nos procedimentos de limpeza é esse, onde o pessoal da administração, o pessoal de compras financeiro da empresa, do frigorífico, o objetivo ou o foco dele nos procedimentos de limpeza é o custo. É quanto está custando o produto de limpeza em si, é quanto está custando a mão de obra, a água gasta, enfim, é o custo total dos procedimentos de limpeza. Já o setor de qualidade está preocupado com a eficiência dos procedimentos de limpeza, isto é, se a limpeza realmente está funcionando, se ela está eliminando todas as sujidades e todos os substratos que favorecem o desenvolvimento de micro-organismos. Já o pessoal da segurança do trabalho, o foco deles é a segurança dos operadores. Os operadores, eles não podem se machucar, não podem se queimar, enfim, a segurança, o foco é a segurança do pessoal da equipe de higienização. Já o pessoal do ambiente, aqui se referindo à lagoa de tratamento de efluentes, está preocupado com a água a tratar, isto é, a água não pode estar com sobra de detergente, enfim, ela tem que ser uma água constante, ela não pode ficar variando, porque vai variar o tratamento, vai variar o custo e vai variar também a qualidade da água de retorno, ok? Então, para manter esse equilíbrio, o custo, a eficiência, a segurança da equipe de higienização e o ambiente, para manter esse equilíbrio, é muito importante que se obedeça à diluição de uso. A diluição de uso mantém o custo, mantém a eficiência, a segurança e a segurança também do ambiente, vamos colocar assim. Se no círculo de Sina eu comentei que aumentando a concentração de detergente, nós podemos diminuir a esfrega e nós podemos diminuir o tempo, aumentando a diluição de uso, nós vamos aumentar o custo. Então, a diluição de uso, nós temos que manter ela sempre. Se por um acaso, um dia nota-se que não está sendo, a limpeza não está sendo com uma boa eficiência, nós temos que ver o que está acontecendo. Ou a água está muito fria, ou a esfrega não está sendo suficiente, ou o tempo não está sendo obedecido. Uma vez definida a diluição de uso, ela tem que ser mantida, ok? Falando em diluição de uso, existem 2 maneiras de definirmos ou expressarmos a diluição de uso. A gente pode falar que uma concentração ou uma diluição está em 1:20, isso quer dizer que é uma parte de produto ou uma parte de detergente em 19 partes d'água, formando 20 partes de solução. Essa concentração de 1:20
é exatamente a mesma do que esta a 5%. Aqui se referindo a 100 partes, onde nós temos 5 partes do produto ou 5 partes do detergente, formando com 95%, 95 partes de água, formando 100%. Então, uma concentração de 1 para 20 ou 5%, elas são exatamente iguais, ok? Na tentativa equivocada e perigosa, eu diria, de turbinar ou de melhorar uma solução de limpeza, misturam-se produtos de classes diferentes. Esse erro, como nós falamos, pode ser fatal, pode ser explosivo, pode liberar cloraminas, pode liberar cloro, enfim, nunca tente melhorar ou turbinar uma solução de limpeza misturando produtos. Só mistura produtos se tiver autorização. Uma outra questão é quanto à diluição de produtos químicos em água. Sempre adicione o produto na água e nunca a água no produto. O que quer dizer com isso? Por exemplo, vamos fazer uma diluição de um produto cáustico. Os produtos cáusticos, ou à base de soda cáustica, como é o caso do 7011, se é Plus, do 7011, se é do 7010, se é também, esses produtos eles aquecem água. Quando eles aquecem, eles podem liberar vapores, dependendo das quantidades e do ambiente, se ele não é ventilado. Podem ser poucos vapores? Sim, são poucos vapores cáusticos. Porém, se fizer isso várias vezes por dia, no final de um ano, vai ter respirado uma quantidade considerável de vapores cáusticos. Para evitar isso, se adicionar o produto cáustico ou o produto alcalino na água, nada acontece, porque ele vai esquentar, sim, vai amornar um pouco a água, mas não vai chegar a liberar vapores. Outro motivo é quanto à diluição de uso de produtos com espuma. Você coloca o produto no gerador de espuma ou até mesmo no balde e começar a adicionar a água, imediatamente ele começa a formar espuma. A espuma sobe, transborda pelo gerador de espuma ou pelo balde e você imediatamente para. Você não tem a certeza da quantidade de água que foi colocada lá dentro. Isto é, você não tem a certeza de ter mantido a diluição de uso. Isto pode gerar aumento de custo, ok? E diminuição da segurança de trabalho. Então, sempre nessa água, no balde ou no gerador de espuma, a água necessária, a água suficiente, e depois coloca o produto na água, dissolve e mistura, ok? Para evitar essas questões de diluição de uso, é sempre indicado fazer a diluição de uso com o diluidor Venturi, onde a água entra por essa entrada, o produto químico ou detergente entra por essa estrada, ele é misturado e aqui já sai na diluição correta. Novamente aqui, a tabela de incompatibilidades químicas, que é para não esquecer. Não podemos misturar e preferencialmente devemos armazenar separadamente os produtos ácidos e alcalinos, pois a reação é violenta, podendo ser explosiva. Os produtos oxidantes e os produtos inflamáveis, pois podemos gerar um incêndio. Os produtos oxidantes e os produtos corrosivos, pois a reação também é violenta, podendo ser explosiva. Os produtos clorados e os produtos amoniacais, ou à base de amônia, que há a formação de cloraminas, e as cloraminas são prejudiciais às vias respiratórias. E os produtos clorados e os produtos ácidos, onde a liberação do cloro é violenta e o cloro é uma substância tóxica às vias respiratórias. Nesse esquema aqui, está representado os procedimentos de limpeza conforme o pH da solução. pH é um índice químico que varia de 0 a 14 e que me indica se uma solução é ácida ou se é uma solução alcalina. O pH da água tem um pH 7. A água pura tem pH 7. Se nessa água eu adicionar uma substância ácida, por exemplo, vinagre ou algum tipo de ácido, o pH diminui, ele pode chegar a 0, e essa solução é uma solução ácida. Já se em uma água pura eu adicionar algum produto alcalino ou produto cáustico,
o pH da solução sobe, podendo chegar até 14, e essa solução é uma solução alcalina. Se no frigorífico Santo André estamos trabalhando com o DET 880, estaremos trabalhando com uma solução ácida, em torno de 0 a 2. Estaremos fazendo um procedimento de limpeza de equipamento de inox, estaremos removendo incrustações, estaremos fazendo uma lavagem ácida de chassis de caminhões. Então, com o pH de 0 a 2, estaremos também, podemos trabalhar no tratamento de carretilha ou equipamentos, limpeza de equipamentos de inox ou limpeza de piso ou removendo incrustações. Se nós subirmos o pH em torno de 7, estaremos fazendo uma limpeza, uma lavagem de louças com detergentes neutros, um equipamento, limpeza de equipamento, de piso, lavagem de veículos e lavagem ou higiene das mãos. Se subirmos o pH para em torno de 8 a 10, estaremos fazendo uma limpeza de equipamento com produtos desengordurantes, que tem essa faixa de pH. Estaremos fazendo uma limpeza de piso, de veículos, também uma lavagem de mãos, lavagem de botas e lavagem de sanitário. Se aumentarmos ainda mais a quantidade de cáusticos, chegaremos no DET DLA 7010-CE, no DET DLA 7011-CE e no DET DLA 7011-CE+. Estaremos trabalhando com um pH da solução próximo a 14. Estaremos fazendo uma limpeza de equipamento, de piso, de tubulação com alto índice de gordura, que é a maioria dos procedimentos no frigorífico Santo André. A limpeza, a remoção de gordura, ok? Considerando o nosso estabelecimento limpo, é hora de fazermos a desinfecção. Conforme eu falei, a higienização, a gente faz a limpeza, a remoção de sujidades e incrustações, e na sequência se faz a desinfecção. O que é desinfecção? Desinfecção é a redução através de agentes químicos ou métodos físicos. Agentes químicos são desinfetantes. Métodos físicos pode ser temperatura, como ferver a água, pode ser métodos de pressão, sob pressão, pode ser radioativos. A redução através de agentes químicos, desinfetantes, ou métodos físicos, temperatura, por exemplo, do número de micro-organismos no ambiente ou nas superfícies, até um nível que não comprometa a segurança do alimento ou o estado próprio para consumo. Podemos dividir os tipos de micro-organismos existentes no estabelecimento de produção de produtos alimentícios em dois grandes grupos. Os micro-organismos deteriorantes, que são os micro-organismos que afetam a qualidade, a pureza e as características organolépticas do produto final. Características organolépticas a gente entende como sendo o gosto, o cheiro, a cor, a textura, isto é, micro-organismos deteriorantes, eles diminuem a validade do produto. Eles atacam o produto na qualidade, na pureza e nas características organolépticas. Já os micro-organismos patogênicos, eles não afetam o produto, a qualidade do produto, mas eles podem prejudicar quem consome esse produto. São casos dos micro-organismos patogênicos, podemos citar a listéria, podemos citar a salmonela, que eles não prejudicam o produto, mas podem prejudicar a saúde de quem vier a consumir esse produto fabricado. Ok? Nós, como produtores de desinfetantes para a indústria alimentícia e afim, não podemos fazer essa distinção entre deteriorantes e patogênicos. Os desinfetantes, eles têm que eliminar todos os micro-organismos até tornar o ambiente ou a superfície conforme a definição própria para uso humano, ok? Então, nós temos que o desinfetante, o DET 7224, que é um desinfetante para a indústria alimentícia e afins, com 15% em ácido peracético. Ele é indicado para desinfecção de superfícies em geral, é aplicado com auxílio de pulverizador ou por reciclo no sistema CIP, na dosagem de 0,1% ou 1 para 1000.
Também fabricamos o DET DLA 2012, um desinfetante para a indústria alimentícia à base de quaternário de amônio com 18% de ativo. É indicado para desinfecção de superfícies, botas, pé dilúvio, em arcos de desinfecção ou rodolúvio. É utilizado na concentração mínima de 1 para 200, com tempo mínimo de contato de 10 minutos. Vamos falar agora um pouco sobre ferramentas de segurança. Dentre as ferramentas de segurança, tem uma FISPQ, que é a Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos, onde nós, como fabricante de produtos químicos, colocamos todas as informações de segurança para a manipulação e para o uso de determinado produto químico. Informações para a segurança do uso e do manuseio. Também temos o rótulo, que a recomendação é sempre ler as instruções do rótulo antes de usar o produto. No rótulo também constam todas as instruções e todas as orientações para o uso e manuseio seguro do produto em questão. Essas orientações e estas instruções devem ser transmitidas a quem for usar o produto, mesmo que quem for usar o produto já receba o produto diluído, isto é, não tem acesso ao rótulo. Como não tem acesso ao rótulo, essas instruções devem ser todas elas repassadas. Também fazem parte das ferramentas de segurança os EPCs, ou equipamento de proteção coletiva. Fazem parte desse tipo de equipamento os sinalizadores, as faixas de segurança, chuveiro de emergência, lava-óleos, as placas de indicação de uso obrigatório de EPI. Também fazem parte das ferramentas de segurança os EPI, equipamentos de proteção individual, que são regulamentados pela NR6, onde a NR6 obriga o estabelecimento a fornecer todo e qualquer EPI adequado aos procedimentos, mas também a NR6 obriga ao colaborador usar e a conservar o seu EPI. Os principais EPIs utilizados nos procedimentos de limpeza e desinfecção são os óculos de segurança, que protegem os olhos de respingos de produtos químicos, o protetor facial, que além dos olhos, protege toda a face de respingo de produtos químicos, as máscaras para proteção respiratória, que protegem as vias respiratórias contra as poeiras e névoas, principalmente névoas formados durante os procedimentos de limpeza, onde se utiliza um gerador de espuma ou lava-jato. Geralmente essa máscara de concha é o suficiente para evitar respirar essas névoas, mas em alguns casos, onde tem pouca ventilação ou mesmo com liberação de algum tipo de gás, como de cloro ou o ácido peracético, e um ambiente pouco ventilado, essas máscaras com filtro de carvão se fazem necessárias. Também temos as luvas de proteção, são utilizadas para a proteção dos membros superiores contra produtos químicos, e por isso elas têm que ser resistentes ao tipo de produto químico que está sendo usado. Uma dica importante é manter esta parte da luva dobrada para o lado de fora, onde a luva estiver com produto químico corrosivo, se o colaborador levantar a mão, evita desse resíduo de produto químico escorrer para o braço, pois ele fica parado nessa dobra. Ao baixar a mão, o produto químico volta e não atinge o braço do operador. Nós temos também os calçados de segurança, nos casos de procedimentos de limpeza, é indicado produtos de borracha resistente à umidade. Os macacões para a proteção do tronco, pode ser desse tipo, ou em casos de ter que passar por baixo de equipamento, onde pode pingar produtos ou resíduos ou produtos químicos na cabeça, esse macacão que protege também a cabeça. Use seu EPI sempre e de forma correta. Por último, algumas dicas de segurança. Nunca utilize produtos químicos com dúvidas.
Nunca misture produtos químicos sem autorização. Sempre use o EPI e de maneira correta. Sempre siga as instruções do rótulo. Caso tenha ficado alguma dúvida ou alguma pergunta a respeito desse treinamento ou a respeito do uso, do manuseio dos produtos fornecidos pela Deadline, ficam meus contatos, terei prazer em responder. Obrigado e até o próximo treinamento.